os ensinamentos adquiridos por seus estudos, pesquisas e leituras. Um dos livros do Orson é esse daqui que eu estou na mão, Um Sacerdote Espírita, Reflexões sobre o Padre Germano. A palestra da noite de hoje é sobre esse livro, mas ele também é autor de outros livros que ele vai mostrar aqui para a gente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito boa noite. Com que alegria retornamos à Vitória. É uma sensação de gratidão muito grande. É uma sensação de alegria, realmente. É a terceira vez que a gente vem aqui, de forma que já criamos laços de amizade, de vínculos emocionais que marcam a nossa memória e a nossa vida, não é mesmo? E eu quero saudá-los dizendo que felicita-me muito participar de um evento desse porte, que se repete anualmente, com a motivação própria da vinda de vários amigos e companheiros dedicados à divulgação espírita, que significa para todos nós um verdadeiro alento, um autêntico estímulo ao bem-estar, ao crescimento, à conquista de virtudes, porque todos temos a oportunidade de refletir sobre a grandeza dos ensinamentos espíritas. Então, essas oportunidades renovadas, 12ª edição, durante toda uma semana, companheiros se revezam nesse esforço, deve merecer de todos nós a maior consideração, porque se trata de um empenho para que a mensagem espírita alcance os corações, nos sensibilize, nos oportunize continuamente refletir sobre a doutrina espírita e seus conteúdos. Eu quero parabenizar os organizadores, o esforço de cada colaborador, de cada pessoa ou equipe envolvida, e naturalmente transmitir também o meu abraço aos amigos conectados pela internet, no Facebook, na página do irmão Tomé, porque hoje nós temos essa facilidade, né? Espalha-se rapidamente, ao vivo, simultaneamente, é uma coisa muito boa isso. Os grupos duplicam, isso é muito salutar, muito saudável, porque não se fala mais para um público de 100, 200 ou 300 pessoas. A gente não tem ideia do alcance disso na intimidade doméstica de cada pessoa. E nós oferecemos esse tema, Um Sacerdote Espírita, por uma razão muito especial, que nós vamos dizer durante a nossa abordagem. Eu trago o nosso abraço lá de Matão, e esperamos que a abordagem toque os nossos corações. A expressão, ou a palavra, melhor dizendo, sacerdote, nos liga quase que imediatamente à figura de uma liderança religiosa, especialmente a de um sacerdote católico. Embora possamos ter sacerdotes e lideranças de outras crenças. Mas todo sacerdote, seja lá de que religião for, traz consigo uma tarefa, trouxe consigo uma bagagem para tornar-se um confortador de almas, um esclarecedor das lições do Evangelho, independente da crença. Os sacerdotes trazem consigo esse compromisso de se tornarem porta-vozes da esperança, porta-vozes da orientação, fazer com que o ensinamento do Evangelho alcance os corações de maneira a esclarecer e principalmente confortar. E vamos considerar que a maioria deles se dedica com afinco. Nós todos conhecemos sacerdotes católicos, pastores protestantes, todos conhecemos lideranças de outras crenças que trazem no íntimo o desejo sincero de ajudar o próximo. O desejo honesto de se tornarem porta-vozes de esclarecimentos do Evangelho. Criaturas que se fazem merecedores da confiança daqueles que com ele convivem e se tornam verdadeiramente lideranças. Todavia, a palavra sacerdote, embora nos identifique com a figura, a personalidade de uma liderança, uma derivada dela, a palavra sacerdócio, já alcança uma maior significação. O sacerdócio seria o trabalho que extrapola
a figura de uma liderança religiosa. E não está restrita à liderança religiosa. Porque se nós pegarmos alguns exemplos, se pensarmos, por exemplo, nos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais de ambos os sexos que atuam na área da saúde, pública ou privada, existem muitos desses profissionais que, embora remunerados pela profissão, é lógico, vão além do esforço profissional e se tornam verdadeiros conselheiros das criaturas que o buscam. E eles realmente estão interessados, acima da questão salarial, acima da remuneração, acima dos interesses profissionais, eles realmente estão interessados em ajudar o próximo. Estão exercendo um sacerdócio da medicina. Quantos de nós não conhecemos, ainda hoje, no passado era muito mais comum, mas ainda hoje, farmacêuticos que se tornam verdadeiros anjos tutelares de crianças, que atendem os pais, e também médicos, enfermeiros que trabalham com carinho, médicos que não veem a questão de horário, médicos que atendem a qualquer momento para atenuar as aflições maternas e atender as crianças com necessidades. Estão exercendo um sacerdócio da medicina. Se pararmos para pensar nas mães, a preocupação que as mães têm com os filhos, a dedicação que a eles é direcionada durante a vida toda, não será difícil classificar que este amor se torna um verdadeiro sacerdócio da maternidade. E se quisermos trazer o assunto para o ambiente espírita, ou mais especificamente ainda, não restringindo ao ambiente espírita, mas pensarmos na mediunidade, pois que vamos encontrar médiuns em todas as crenças, em todas as condições sociais, em todas as nacionalidades, uma vez que médium não é exclusividade do espiritismo, não é invenção do espiritismo, a mediunidade é uma capacidade humana que se apresenta de variadas formas, em todas as classes sociais, idades, profissões, culturas. E há muitos médiuns, mesmo fora do espiritismo, e também no espiritismo, que se dedicam com amor ao semelhante. Muitos deles nem sabem que são médiuns. Muitos deles desconhecem a própria capacidade. Todos nós vamos nos lembrar, por exemplo, das famosas e chamadas benzedeiras, que utilizando-se de plantas, de ervas ou de acessórios externos, verdadeiramente curavam as crianças. É uma espécie de mediunidade também. Mas, se trouxermos o assunto para o espiritismo, que dispensa qualquer acessório exterior, e nós vamos encontrar médiuns dedicados, que utilizam a sua faculdade mediúnica para se tornar intermediários dos benfeitores espirituais, nós vamos constatar que muitos deles, aqueles que já dispensaram o mercantilismo, aqueles que dispensaram a vaidade, aqueles que não se deixam seduzir por ganhos através da mediunidade, nem querem se projetar, porque há muitos médiuns assim, que utilizam a sua mediunidade para se tornarem benfeitores. Estão exercendo um sacerdócio da mediunidade. No Brasil, Ivone Pereira, Chico Xavier, Divaldo Franco, são exemplos marcantes da nossa história espírita no Brasil. Mas, como a mediunidade não está restrita ao espiritismo, nem à invenção, nem à exclusividade, nós vamos encontrar também pastores, padres, pregadores de outras crenças, com uma sensibilidade extraordinária, tornando-se porta-vozes do bem e da verdade, tornando-se porta-vozes do conforto, da consolação. Todavia, nós colocamos um qualificativo aí, sacerdote espírita. Parece um paradoxo. Parece uma contradição. Como assim um sacerdote espírita? Não combina, uma vez que no espiritismo nós não temos qualquer tipo de hierarquia. Nós não somos remunerados. Não existe qualquer tipo de hierarquia ou remuneração, ou alguém mais ou menos importante. Todos somos aprendizes no espiritismo. Todos somos criaturas que estamos aqui para aprender, todos, sem exceção. Mas
O mais interessante é que o qualificativo espírita correu por nossa conta. Nós é que demos o qualificativo espírita. Por quê? Trata-se de um sacerdote católico, sim, mas que viveu antes de Allan Kardec. Numa época em que não havia a palavra espírita. A palavra espírita nasceu com o espiritismo, a partir de 1857. Allan Kardec, o professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, nasceu em 1804. Mas esse sacerdote viveu nos idos de 1700. Antes, portanto, um século antes do nascimento do menino Hipólito Leão Denis Arrivaio. Mas esse sacerdote era médium. Ele via os espíritos, ouvia os espíritos, tinha uma percepção extrasensorial extraordinária. Falava abertamente de causa e efeito. Falava abertamente de reencarnação. Falava como ninguém da existência de uma vontade soberana. Falava da multiplicidade dos mundos habitados. Falava daquilo que nós estamos habituados a estudar no Espiritismo hoje, antes de Allan Kardec codificar a doutrina. E enfrentando os preconceitos próprios de sua época. Porque naquela época a mediunidade era sinônimo de feitiçaria. Os médiuns eram perseguidos, humilhados, desacreditados. Quantos deles não pagaram com a própria vida, numa idade de ignorância, numa época de incompreensão, o fato de terem mediunidade, que era uma faculdade incompreendida. Com o surgimento do Espiritismo, e especialmente com a publicação do Livro dos Médiuns, o maior tratado que temos sobre mediunidade, nós viemos a compreender exatamente o que era a mediunidade, qual a sua função, seu mecanismo, seu objetivo. Mas esse sacerdote, nós colocamos o qualificativo espírita, não porque ele era médium, porque nem todo médium é espírita, e nem todo espírita é médium atuante. São coisas distintas. Mas nós demos a qualificação de espírita por causa do comportamento, do legado, dos exemplos, da vivência cristã que este homem ofereceu ao seu tempo e aos seus contemporâneos. Ele nasceu e foi abandonado pela mãe. A mãe o rejeitou. Quando ele completou 5 anos, o pai o colocou para fora. Você já é um menino crescido, vá se virar. De forma que o pai também o rejeitou. E ele foi adotado por um convento. E ali alfabetizado por bispos e padres. Conviveu na intimidade diária de um convento. Mas era um menino muito curioso, muito interessado em aprender, em estudar, e, entre aspas, devorava os livros da vasta biblioteca daquele convento. Sempre pesquisando assuntos transcendentais, queria entender a vida, era uma mente inquieta. Ali ele foi alfabetizado, uma vez alfabetizado, passou a ler bastante, a pesquisar e principalmente a discutir com os padres e bispos as noções da vida, os mecanismos da lei divina, a ponto de trazer uma preocupação para aqueles padres, aquelas autoridades eclesiásticas que viviam naquele convento. Mas mesmo discordando dos princípios católicos de sua época, porque ele falava abertamente, discordava de padre não poder casar, discordava de confissões, discordava da hierarquia católica, discordava da ideia do inferno, discordava da existência do diabo, discordava dos princípios da igreja de seu tempo, o que causava uma certa angústia nos seus superiores. Mas mesmo discordando dos princípios doutrinários católicos, esse menino, chamado Germano, ordenou-se padre. E no dia da sua ordenação, da sua primeira homilia, do seu sermão, da sua própria ordenação, em que vieram muitos convidados, a igreja estava lotada,
E os bispos e os padres maiores daquela organização religiosa, preocupados com a índole questionadora do então novo padre ordenado, que seria ordenado naquele dia, combinaram com um coroinha, para que o coroinha ficasse aqui embaixo do púlpito, escondido aqui. É como se vocês não pudessem ver e tivesse alguém escondido aqui embaixo, com uma espécie de um martelinho na mão. E se o padre dissesse alguma coisa no seu sermão que contrariasse os bispos e padres maiores presentes na assembleia, o garoto, o adolescente, deveria bater no pé para ele parar. Eles combinaram um sistema ali de comunicação. Naquele tempo não tinha um WhatsApp, na verdade, não dava para passar um WhatsApp. Escuta, para o padre aí. Combinaram um sistema de comunicação em que o bispo falava, para isso aí. Combinaram. E não poderia falar mais do que 15 minutos, porque a preocupação dos superiores era muito grande. Mas ele, dotado de uma percepção extraordinária, de uma inteligência questionadora, de uma perspicácia mental e intelectual muito acima da normalidade dos homens de seu tempo, ele então, com apenas 18 anos, assume a tribuna para fazer a sua primeira homilia. E ao chegar aqui atrás, como eu estou aqui, viu o adolescente agachado, escondido ali, com um instrumento nas mãos que seria semelhante a um martelinho. E ele era um exímio magnetizador. Colocou as mãos na cabeça do garoto, que adormeceu. Ele fez o menino dormir. E ele falou por mais de 3 horas. Falou o que quis e como quis. Principalmente questionando a igreja de seu tempo. O que causou uma explosão de nervos na assembleia convidada, composta em sua maioria por autoridades católicas, bispos, padres, monsenhores, etc. Este fato, considerado de rebeldia, frutificou na sua expulsão do convento. E ele teve que se mudar dali, e as autoridades não permitiram, em hipótese alguma, que ele estabelecesse a sua paróquia nos grandes centros urbanos da época. Esses fatos se deram na Espanha, divisa com a França principalmente, e por volta de 1720 aproximadamente. E ele então foi localizar-se, instalar a sua paróquia, onde um outro sacerdote havia deixado a sua tarefa, que não vem o caso contar as razões aqui, mas ele foi estabelecer o seu legado de trabalho numa paróquia distante, muito distante dos grandes centros urbanos, e especialmente muito pequena, composta de gente simples, gente analfabeta quase. E ali ele instalou o seu legado de trabalho, e ficou famoso, atraiu gente de todo lado, porque ele era médium. E ele percebia aquilo que a pessoa estava sofrendo. Ele tinha respostas às inquietantes aflições das pessoas que o procuravam. E não só porque ele era médium, mas por força da sua índole confortadora, consoladora e especialmente firme. E as pessoas o procuravam, porque viam nele um benfeitor, viam nele uma liderança nova, algo diferente. Ele falava com amor, tinha respeito pelas criaturas, procurava atendê-las nas suas dificuldades. Essas histórias estão narradas neste livro, Memórias do Padre Germano. Tem alguém aqui que leu este livro? Poucas pessoas leram, né? Este livro tem o prefácio de 1900. É um livro muito antigo. E ele não foi psicografado. Esse livro foi psicofonado. Na época usava-se a expressão médium falante. E Germano, o autor espiritual, que fora o padre Germano,
ditou as suas memórias através do médium Eudaldo do Pajé. E Amália Domingos Soler, que manteve contato com esse médium, ouvindo as narrativas das memórias do padre Germano, começou a publicar esses contos, essas narrativas, em forma romanceada, porque Amália Domingos Soler tinha uma grande capacidade textual. Foi um gênio da literatura, Amália Domingos Soler. Escrevia como ninguém, tinha uma grande facilidade de escrever sobre espiritismo. Ela se tornou a primeira mulher espírita do mundo a enfrentar o preconceito espanhol contra o espiritismo. E Amália manteve contato com Germano através desse médium. E depois, com o próprio desenvolvimento mediúnico dela mesma, Germano a inspirava diretamente. Manteve um contato muito estreito. Amália foi uma mulher que viveu muitas dificuldades materiais. A história de Amália é muito comovente. E todos nós poderíamos pesquisar na internet, e está disponível esse material, para conhecer a biografia de Amália Domingos Soler. Um espírito de primeira grandeza, um espírito muito nobre, de uma capacidade intelectual, de uma capacidade sensitiva, e escreveu muito, divulgando o espiritismo. E Amália ouvia essas narrativas e começou a publicar num jornal espanhol que fez tanto sucesso, e depois esse material foi reunido em livro e publicado com prefácio dela mesma. O prefácio é de 25 de fevereiro de 1900. E a versão saiu em espanhol. Amália é espanhola. E no Brasil, a primeira versão em língua portuguesa foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1917. Daí a razão desta palestra. Nós estamos vivendo um século de publicação deste livro em língua portuguesa. O livro é tão importante, é um dos maiores livros já publicados pela humanidade, que ele nunca esteve esgotado. 3 editoras o editam no Brasil. Primeiro foi a Federação Espírita Brasileira, em 1917. Em 2000, o ID de Araras também publicou esta capa aqui. E em 2008, a La Chatre também publicou. 3 editoras mantêm o livro disponível. E eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita. E desde que me dei conta de mim mesmo nesta encarnação, eu vejo meu pai falar desse livro. Meu pai fala, 3 foram os maiores livros que eu li nessa existência. Meu pai desencarnou em 2002, foi um leitor inveterado, um grande estudioso espírita, estudava muito, lia muito. Toda tarde eu via ele encostado lá, com a cadeira encostada no muro, lendo. Acompanhei essa trajetória dele, minha mãe também. E ele sempre me disse, desde pequenino, ele me falava, 3 foram os maiores livros que eu li. Paulo e Estevão, a grande obra de Chico Xavier, que conta a saga de Saulo de Tarso, o doutor da lei que perseguia os cristãos, e que tem um contato pessoal com Jesus, e se transforma depois de uma trajetória de reflexões, em Paulo de Tarso, o maior nome do cristianismo. Tem alguém aqui que não leu Paulo e Estevão ainda? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Tem alguém que não leu? Olha, gente, leiam antes de desencarnar, por favor, porque levem com vocês esta preciosidade. Quando vocês chegarem do mundo dos espíritos, não, eu já li Paulo e Estevão. Aí a gente vai ler de novo a versão disponível lá nas bibliotecas do mundo espiritual. O outro livro é Do Calvário ao Infinito, ditado pelo grande Victor Hugo, o grande autor de Os Miseráveis, o célebre escritor francês, que era espírita quando encarnado. Os Miseráveis, que virou peça de teatro, virou filme, musical, e ditou o romance, entre outros, né? Tem vários, inclusive por Divaldo, mas ele ditou para a médium Zilda Gama o romance Do Calvário ao Infinito. E também o Memórias do Padre Germano. E por força desse incentivo de meu pai, eu li esse livro
várias vezes, mas várias vezes. E cada vez que leio, me encanto com o seu conteúdo, com as suas lições comoventes, com os casos maravilhosos que ele conta em suas narrativas. O que é que o livro contém? O livro traduz a vivência de um padre, que antes de ser um padre, é um homem, como qualquer outro, e que trazia dentro de si as lutas comuns de uma criatura humana. Uma criatura que tinha suas angústias, tinha suas dificuldades, vivia suas conquistas, tinha suas dúvidas, tinha os seus questionamentos, mas também tinha as suas virtudes, a sua firmeza moral, e principalmente amava a vida, apesar da sua inquietação interior. Um homem que sofreu, mas que também amou uma mulher, que ele vai chamar o livro inteiro de A Menina Pálida dos Cachos Negros. Para terem uma ideia, um dos primeiros capítulos conta a história desta menina pálida dos cachos negros. E eu vou contar posteriormente um trechinho para vocês. Mas, além das confissões, dos relatos de um padre, de um homem com as suas lutas, ele também vai relatar as confissões que ouvia no seu tempo. Embora fosse contrário às confissões, ele odiava ouvir confissões, mas ele ouvia, fazia parte do seu ofício de sacerdote. Ouvia e transformava as suas respostas em lições maravilhosas de orientação para a vida. E os dramas humanos que ele ouvia são os mesmos da atualidade. Só mudou o calendário de 1700 e algumas décadas para 2017. Chantagem, corrupção, tristeza, traumas, homicídios, suicídios, depressão. É claro que não tinha a palavra depressão naquela época. Mas essa infelicidade, esse vazio interior, é todo tipo de imoralidade que nós vemos hoje, naquele tempo também havia. E ele vai, ouvindo essas confissões, ele vai oferecendo o contributo do seu conhecimento e principalmente da sua firmeza moral e da sua bondade em favor da recuperação humana. E de tanto ler este livro, que tem casos comoventes, nós selecionamos algumas frases que estão no livro, para apresentar em forma de palestra, e especialmente estimular as pessoas que não leram esse livro, a lerem esta joia preciosa da literatura espírita. Porque são casos comoventes. São casos que mostram o quanto nós precisamos aprender uns com os outros, o quanto nós precisamos uns dos outros, e o quanto estas almas nobres que aqui vêm ao planeta se tornam instrumentos de orientação para os nossos dias tumultuados. Quantas lições que aí estão perfeitamente conectadas com os dramas da atualidade. Graças à nobreza, à grandeza desse espírito que encarnou-se numa época anterior ao espiritismo e foi padre, conhecido como Padre Germano. O livro não identifica local, não identifica época. Os nomes são fictícios. Mas, você lendo a obra, você deduz que esses fatos ocorreram por volta de 1700 e algumas décadas para frente, na divisa entre a França e a Espanha. Ele foi um vulto muito importante na época, destacou-se. E nós vamos apresentar para vocês algumas dessas frases que estão no livro. No capítulo O Remorso, nós vamos ver essa informação. O remorso é o único inferno do homem. Aí nós nos lembramos do livro O Céu e o Inferno, obra integrante da codificação espírita, onde Allan Kardec vai comentar sobre o céu, o inferno, o purgatório, e principalmente apresentar em sua segunda parte
os depoimentos dos espíritos após o seu decesso, relatando as condições que se encontravam. Nós vamos ter ali espíritos arrependidos, espíritos felizes, espíritos suicidas, espíritos criminosos, espíritos que durante a última encarnação viveram os dramas que nós vivemos atualmente. E vamos aprender com Allan Kardec que o céu e o inferno não existem. Não existe o céu para tocar harpa. Não existe o céu de ociosidade ou o céu dos privilegiados e escolhidos, em absoluto. Como também não existe o inferno de criaturas ali colocadas eternamente para sofrer, cutucadas por demônios num caldeirão fervente com batatas dentro. Não existe o inferno. O céu e o inferno são meramente estados de consciência. A criatura que está com a consciência em paz, que cumpriu o seu dever, que fez o melhor ao seu alcance, está no céu, ainda que viva numa tempestade à sua volta. A criatura que mantém desejos ambiciosos, a criatura que se deixa seduzir pelas ganâncias todas, a criatura que está mordida de ciúme, a criatura que está impregnada de inveja, está no inferno. O inferno da consciência. E nessas lições, porque naturalmente ele atendia muitas pessoas impregnadas de remorso, e ele vai fazer essa afirmação: o remorso é o único inferno do homem. Daí a importância, se nós meditarmos nesta afirmação, a importância de pautarmos a nossa vida, apesar de todas as imperfeições que nos são características, de pautarmos a nossa vida de forma que não tenhamos remorso amanhã. De termos prudência e cuidado hoje, nos relacionamentos, nas ações, nas decisões, embora nem sempre acertemos, é verdade, face às nossas limitações. O ideal é que pautemos a vida para não termos remorso. Não conseguiremos isso 100%, não é verdade? Mas se nos esforçarmos para diminuir o número de causas de arrependimento e remorso, viveremos mais em paz. Quantas bobagens nós alimentamos. Chico Xavier afirmou em determinada ocasião, à pergunta de um repórter, que a dor, que dor? Moral e física. Chico enfrentou muitas dores morais, pelas calúnias que enfrentou, pelas humilhações que teve que suportar, pelos desprezos, pelas perseguições, inclusive dentro do movimento espírita. Mas viveu dores físicas também. As dores físicas das enfermidades que trazia. E ele vai dizer que a dor moral, tanta dor moral que ele teve na própria família, e as dores físicas das suas enfermidades, o convenceram da inutilidade das bagatelas que tanto estimamos. E essas bagatelas, quanta coisa cabe dentro da palavra bagatelas? Essas bagatelas se transformam num inferno. Porque adentramos o caminho das intrigas, adentramos o caminho das manipulações, e nós às vezes ficamos indignados com o momento político do país, com esta vergonha moral em andamento. Todavia, o que nós estamos vendo pela mídia, que dá um destaque enorme a tudo isso, apenas reflete a nossa condição humana. Porque se trouxermos o assunto macro, divulgado pela mídia com todo estardalhaço, para uma análise micro em nós mesmos, nos ambientes profissionais que estamos, no ambiente familiar que estamos, vamos encontrar as mesmas intrigas, vamos encontrar as mesmas manipulações, vamos encontrar a mediocridade moral que ainda estamos. Então, o remorso é o único inferno do homem. Nós não usamos mais a ficha da Telesp, mas quando cair a ficha, a dor é intensa. A dor moral é intensa, o remorso, o arrependimento, as lágrimas trazidas pela consciência que desperta. O remorso é o único inferno do homem. Por outro lado, olha que roteiro de vida
que pode perfeitamente ser trazida para os dias atuais. Esta é minha única obrigação. Evitar o mal e praticar o bem. O que é o mal e o que é o bem? Naturalmente que a interpretação do que é o mal e do que é o bem sofre a influência de nós mesmos, individualmente e coletivamente também. Porque cada um de nós vem de uma formação diferente, vem de uma experiência diferente, de uma tendência diferente. Cada um de nós traz experiências diversas até chegarmos no ponto que estamos. Então cada um de nós tem uma visão diferente da vida e suas ocorrências. Aquilo que para mim é um bem, pode não ser para vocês e vice-versa. Aquilo que é um mal para vocês, pode não ser para mim e vice-versa. Mas o fato de haver diferentes interpretações sobre o que é o mal e o bem, isso não altera a realidade do que é o bem e do que é o mal, que geram consequências. No caso do bem, boas consequências, de felicidade, de harmonia, de paz interior. No caso do mal, consequências de sofrimento e lágrimas, de torturas morais. Porque a nossa obrigação, trazendo esse ensinamento de Germano para os dias atuais, atravessando os séculos, se torna aqui um verdadeiro programa de vida, evitar o mal. Que mal podemos evitar? Aquele que está à nossa volta. Como vamos fazer isso? É uma descoberta pessoal, individual. Que providências e ações podemos tomar, dar encaminhamento, para evitar um mal que percebemos? Por outro lado, como praticar o bem? É uma descoberta também. É um trabalho individual, também coletivo, é claro. Como podemos praticar o bem? Hoje, envolvidos nesta Semana Espírita do irmão Tomé, aqui em Vitória, estamos envolvidos com a prática do bem. Porque estamos todos interessados em refletir sobre essas questões. É o bem que nós podemos fazer agora, mas quantas mínimas coisas não podemos fazer que se tornam verdadeiras bênçãos em nosso favor, em favor da nossa família, do ambiente onde estamos, às vezes calando, às vezes falando. São situações que nos trazem. E esta afirmação está naquele capítulo, a fonte de saúde. Sabe que essa fonte de saúde aí? Havia um poço lá na paróquia de água. Vocês se lembram que todos nós nos lembramos dos poços de água, né? É da nossa infância ainda. Aquele potinho amarrado numa corda, com aquela manivela que descia para pegar a água e subia o baldinho, não é mesmo? A gente se abastecia dessa forma. Principalmente na zona rural. A água encanada é uma conquista recente da humanidade. Então lá também havia uma fonte de água. E os bispos, porque essa fonte de água era utilizada por aquele povoado, para tudo. Para cozinhar, para tomar banho, para lavar roupa, para higiene pessoal, etc. Para beber. Era a água que eles utilizavam. E o bispo, pressionando Germano, sugeriu: Germano, diga para o seu povo que esta água tem poderes medicinais. Construa uma capela sobre a fonte e cobre R$5 o balde. E você manda o dinheiro para a paróquia. Eu falei R$5 porque eu não sei que dinheiro que era naquela época. Eu estou chutando um preço aqui, não sei se estou estimando, superestimando, desvalorizando, mas enfim. Você cobre R$5 o balde e manda para a paróquia. O padre virou um bicho. Essa água não tem poder medicinal, coisa nenhuma. Isso é água só. E eu não vou cobrar do meu povo, não vou explorar meu povo. Mas eu sou o seu superior, disse o bispo. Mas quem manda aqui sou eu, vai embora. Ele enfrentava os seus superiores. Não se submetia à arbitrariedade dos seus superiores. Era já extorsão naquela época. Era uma chantagem. Era o desvio também de finalidade, como vemos nos dias atuais. Olha essa. Que declaração explícita de vidas sucessivas. Embora esta frase tenha sido ditada e anotada por Amália Domingos Soler,
que transformou as narrativas em textos dialogados, romanceados. E aí, nesta época, a doutrina espírita já estava no planeta, porque esse material foi ditado psicofonicamente por volta de 1880. O espiritismo não tinha 30 anos ainda. Mas ele se refere a uma experiência anterior, cronologicamente. E nesse capítulo, o Patrimônio do Homem, ele vai dizer: se não vivesse sempre, que curto seria o prazo de uma existência para o que cai e quer se levantar. Convenhamos, todos nós levamos vários tombos morais diariamente. Porque ainda estamos num processo de conquista de nós mesmos. E muitos de nós somos teimosos e rebeldes. Não damos o braço a torcer. Muitos de nós vamos cair a ficha nos momentos terminais da vida. Aí a gente se arrepende e chora. Mas não dá tempo mais de consertar. Nós estamos nos últimos dias da existência. A ficha só caiu no fim da existência. Fomos durões, turrões. Não dou braço a torcer. Quem quiser que me aceite assim. Na verdade, nós temos uma tendência humana de achar que só os outros erram. A gente nunca erra. É só os outros que erram. Eu não erro. A gente tem essa tendência equivocada de achar que é só os outros que erram. Esquecendo-nos que todos somos passíveis de equívocos, diariamente. Vários equívocos, de várias ordem, de várias natureza. E então, alguns de nós não conseguem enxergar-se no seu equívoco. Alguns de nós conseguem. Durante a existência vão se percebendo. Puxa, eu preciso mudar nisso. Eu preciso melhorar nesse campo. Eu preciso melhorar-me no relacionamento, no crescimento. A gente se esforça, cai, não consegue, mas volta a perseguir. Aliás, eu estava comentando ali fora, o Luiz Fernando Lopes, que é professor universitário da USP em São Paulo, organizou 2 livros. Ele, durante 10 anos, ouviu seminários e palestras e abordagens de Edivaldo Pereira Franco. E transformou essas palestras e seminários em 2 livros, separados pelo tema sexo, sexualidade e vivências familiares. Então ele publicou há 2 anos o livro Sexo e Consciência. E são textos de palestras e seminários proferidas por Edivaldo e que ele ouviu e transformou em texto. Esses textos foram submetidos ao Edivaldo, que aprovou, e o livro foi publicado. Agora saiu Vivências do Amor em Família, no mesmo critério, com temáticas sobre dramas familiares. Os 2 livros são excelentes. Contam histórias, casos da vivência rica de experiências fantásticas vividas pelo médium Edivaldo Pereira Franco. E neste livro, Vivências do Amor e Família, há um capítulo, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas há um capítulo em que Edivaldo destaca uma técnica, e faz uma sugestão de uma técnica de exercício diário para nos livrarmos dos vícios. Vícios variados. Não só o vício do fumo, ou o vício da bebida, mas também o vício da maledicência, o vício do desânimo, o vício da reclamação. E oferece uma dica de superação. Não vou lembrar o capítulo agora, eu estou na página 400 e alguma coisa, e me chamou muita atenção esta apreciação de Edivaldo. E o livro tem casos comoventes da experiência. Mas alguns de nós, nem aqui, no final da vida, consegue melhorar-se. E então chegam no mundo espiritual numa situação deprimente, revoltados, chegam ao mundo espiritual desequilibrados, revoltam-se contra Deus e reencarnam às vezes sem terem reconhecido o seu equívoco. Mas Deus, que nos criou simples e ignorantes, sabia que bateríamos a cara. Sabia que nós íamos cair e tropeçar, desconjuntar o joelho, levantar de novo. E a sua sabedoria estabeleceu a lei da reencarnação, que nos oferece várias oportunidades sequenciais de aprendizado. Finalidade da reencarnação:
nascemos e renascemos várias vezes justamente para amadurecermos da experiência. Então aquilo que não foi possível fazer numa existência, nós temos as outras existências futuras para nos levantarmos, fazer e refazer e nos levantarmos de nossos equívocos. Olha essa. A piedade é a arma mais poderosa da terra. Está no capítulo As Pegadas do Criminoso. Até coloquei ali piedade, uma definição de dicionário, abnegação em favor dos infelizes. Por quê? Germano tinha um amor muito espontâneo, muito firme e direto às carências humanas. Qualquer tipo de carência que ele soubesse, dentro dos seus limites geográficos, né? Naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, naquele tempo era cavalo, charrete, não tinha van com ar-condicionado, né? Então, dentro dos seus limites geográficos, ele ia atender às dificuldades, fossem elas de saúde, de relacionamento, financeiras, doença, ele ia, fazia o que podia, mas ele tinha aquilo que se chama piedade, justamente a abnegação em favor dos infelizes, e dava uma atenção muito especial para os criminosos. Especialmente os criminosos foragidos da polícia. Ele tinha um cão que se chamava Sultão. E Germano e Sultão se entendiam pelos olhos, pelo olhar. E os foragidos da polícia, naquele tempo, se embrenhavam pelas florestas e cavernas, fugindo da perseguição policial, normalmente a cavalo, não é mesmo? E neste adentrar das florestas, se espinhavam todos, se arranhavam, se escondiam em locais onde eram picados por insetos, onde eram picados por ratos, por outros animais, aranhas, que feriam. Então eles ardiam em febre, passavam fome, passavam sede, ficavam escondidos da polícia, naquele emaranhado, daquele povoado ainda pequeno, quase desabitado, naqueles lugares ermos, naqueles lugares cheios de vegetação espinhosa normalmente. E o sultão era famoso porque tinha um faro muito poderoso. E o sultão localizava esses prisioneiros foragidos, escondidos da polícia, normalmente em estado febril, normalmente machucados, normalmente delirando em febre, e ia buscar Germano. Chegava o Germano, latia para ele, pegava com a boca na batina dele, puxava ele assim, Germano já sabia. Então ele se munia de pão, de água, de vinho, de panos, e acompanhava o sultão e chegava onde estava escondido o criminoso. E ali, ele dava os primeiros atendimentos, carregava o sujeito nas costas, e trazia para a sua casa, colocava-o no seu quarto, na sua cama, dava-lhe banho, cuidava das feridas, cuidava deles fisicamente, atendia às suas necessidades básicas, dava comida na boca se precisava. E depois, quando a pessoa se equilibrava psiquicamente, Germano começava a descobrir as causas da acusação da polícia. Começava a descobrir as causas de estarem foragidos, dos crimes que cometeram, e eles normalmente não resistiam à autoridade moral do sacerdote que os acolhera. E nesta não resistência, Germano ia lhes transmitindo os conceitos do dever, do respeito ao próximo. Só que a polícia começou a desconfiar, porque os foragidos começaram a desaparecer e a polícia começou a desconfiar. A ponto de chegar um dia que os policiais chegaram lá e falaram: nós temos certeza que você está escondendo fulano na sua casa aí. E o rei determinou que se o senhor não entregar o fulano que está aí, é para a gente levar o senhor preso. Ele falou: pode algemar. Levaram ele, o preso estava no quarto dele. Ele ficou preso 3 meses. Durante o tempo de permanência na prisão, o rei adoeceu. E ele, através do recurso da imposição das mãos e da prece, da ardorosa e fervorosa prece, fez um passe. Naquele tempo não chamava passe, né? Mas curou o rei. De outras vezes,
Chegava a polícia, interessados no faro de Sultão, querendo o cão, e o Germano só dava uma olhada para o Sultão, e o Sultão levava a polícia para o lado oposto do criminoso. O Sultão enganava a polícia. Era um cão cúmplice do padre. Os dois se entendiam pelo olhar. Então os relatos dessa relação dele com o cão, e principalmente os relatos de amor, de orientação moral, que ele dava aos criminosos, é algo de encher o coração de emoção, justamente para mostrar o valor do amor ao semelhante. Porque ele sempre dizia, dá o primeiro passo, para Deus nunca é tarde. Diante de criminosos arrependidos, ele estimulava a recuperação. Em outro livro inspirado a Amália, que não é esse, é um livro que está esgotado, se chama Luz no Caminho, que deve ser reeditado este ano ainda. Germano fala sobre as nossas penitenciárias. E esta referência às penitenciárias, num texto escrito há mais de 100 anos, parece que nós estamos vendo a realidade atual do Brasil. Principalmente no começo do ano, quando houve toda aquela crise no sistema prisional, Germano vai dizer que nós cometemos um equívoco muito grande. Nós pegamos criminosos de variada motivação, porque sabe-se que comete-se crimes por vários motivos, né? Por paixão, por ciúme, por vaidade, por ganância, por defesa pessoal. Os crimes acontecem por muitas razões. E nós pegamos todos esses criminosos, não só de crimes de morte, mas crimes de manipulações, crimes políticos, crimes de roubo, crimes... E colocamos todos na penitenciária. E ali se transforma numa fábrica de desequilibrados. É como se pegássemos, diz o próprio Germano, é como se pegássemos pessoa que tem uma fratura exposta, pessoa que tem problema cardíaco, problema que está com dor de cabeça, que está com pneumonia, e dessemos para todos o mesmo remédio. Não funciona. E diz ele que os nossos réus do futuro serão julgados por psiquiatras e não por juízes. Porque ele considera um enfermo, ele considera, aliás, o criminoso, um enfermo da alma, um enfermo moral. E que nós deveríamos dedicar a mesma atenção que damos para as feridas físicas, para as anormalidades físicas do corpo, as doenças, o mesmo tratamento deveríamos dar para as questões morais. Sondar as causas dos desajustes psicológicos, sondar as causas dos traumas, averiguar as razões da criminalidade. Muitas vezes, os nossos irmãos que campeiam pelo lado da criminalidade tiveram infância sofrida, tiveram infância espancada, foram abandonados, descriminalizados, etc, etc, etc. E aí ele foca nesse assunto. Parece que foi escrito para os dias atuais. Eu me empolguei tanto com o título, com o artigo, com a matéria, que escrevi um artigo, Penitenciárias. Se vocês procurarem na internet, vão achar. Penitenciárias. E eu faço um parágrafo meu. E depois relaciono, em resumo, alguns itens deste trabalho de Germano através de Amália Domingos Soler. Então eles nos considera, nos convida, que sempre tenhamos a iniciativa de dar o primeiro passo. O primeiro passo do arrependimento. O primeiro passo da iniciativa, o primeiro passo da reparação, o primeiro passo para o perdão, o primeiro passo para prosseguir adiante. Porque para Deus nunca é tarde. Claro que não. É um eterno presente, né, para Deus. Depois vamos encontrar. Ela é meu amor, é minha vida, é minha felicidade. Sabe quem é ela? É a menina pálida dos cachos negros. A mulher a que ele se refere o livro inteiro. Amou ela profundamente. Quando ele fez a sua primeira homilia, ele tinha 18 anos. E na plateia havia uma menina de 3 anos, que lhe estendia os bracinhos, estava no colo da mãe, lhe estendia os bracinhos, sorria para ele. E ele reconheceu naquela criança uma alma de relacionamento de outras vidas passadas. Ele tinha lembranças de outras vidas, ainda que embaçadas, mas ele tinha recordações, algumas recordações. E ele reconheceu ali a sua alma afim. Não vamos usar a expressão amantes. A expressão amantes está muito desgastada, lembra sexo. Não é isso. É amor de alma. Depois, passaram-se alguns anos, ele estava com 30 anos.
E um belo dia estacionou uma carruagem de meninas adolescentes, de 13 a 16 anos. Meninas lindas, formosas, que vieram numa carruagem para confessar com o famoso padre. Mas ele só via uma, a menina pálida dos cachos negros. Era aquela menininha de 3 anos do dia da sua ordenação, que agora estava com 15. E essas meninas foram confessando com ele. Até que chegou a vez dela, e quando ela foi confessar com ele, ela declarou o seu amor para ele. Padre, eu te amo. E ele ficou desconcertado, porque ele também sentia amá-la de outras vidas. Ele sentia, mas nunca poderia supor que ela fosse declarar amor por ele. Ficou totalmente descompassado. Pegou ele de surpresa. Ele se refez, respirou, porque sentiu todo aquele amor outra vez, e falou, minha filha, eu não posso, eu sou um sacerdote. Renunciou. O tempo passou, ela se casou, e um belo dia vieram buscá-lo para atender uma pessoa que estava à beira da morte. Foi atender, era ela, a menina pálida dos cachos negros. E na segunda confissão, falou, padre, eu não te esqueço. Eu casei com outro homem, mas eu te amo, padre. Falou, eu não posso, minha filha, eu sou um sacerdote. Mas a danada não morreu. Ela continuou a sua vida. Tinha feito 2 confissões, até que ela ficou viúva. E veio depois chamá-lo, vieram chamá-lo para uma mulher em estado terminal. Ele foi atender a ela de novo. Em estado terminal, padre, eu estou viúva. Eu te amo, padre. Eu não posso, eu sou um sacerdote. E aí ela morreu. Morreu e ele a sepultou no quintal da própria paróquia. E toda tarde o sultão ficava no portão do cemitério. Toda tarde ele se sentava à beira do túmulo e conversava com a sua amada. E vai dizer, eu amei uma morta. E ele reclamava disso. Ele queria constituir família, mas não concordava com a igreja. Mas ele conversava com ela, porque ele era um médium vidente, ela aparecia para ele. Toda tarde ele se sentava, conversava com ela e dizia, eu amei uma morta. E amava profundamente. Ele vai dizer, ela é o meu amor, é minha vida, é minha felicidade, porém ele é meu dever. Sabe quem é ele? Ele é Rodolfo. Sabe essas pessoas difíceis na vida da gente? Que tudo que você faz volta em agressividade, volta em ingratidão, são pessoas complicadas que nos complicam a vida. Assim era o Rodolfo. Tudo que ele fazia por Rodolfo, ele recebia de forma contrária. E ele reconhecia em Rodolfo, por algumas lembranças, ainda que embaçadas de outras vidas, que Rodolfo era assim por culpa dele. Por alguma razão de outras existências, é que o Rodolfo se contrapunha a ele de maneira expressiva. Então ele vai dizer que mesmo que ele pudesse estar com a menina pálida dos cachos negros, enquanto ele não recuperasse Rodolfo, que ele sentia ser o seu dever, ele não iria estar com ela, porque ele é o meu dever. A palavra dever é uma palavra muito interessante. Porque se nós buscarmos a definição no dicionário, não a definição espírita, a definição comum. Entre as definições nós vamos encontrar que o dever é aquilo que precisa ser feito. Imagina quanta coisa cabe dentro da expressão, aquilo que precisa ser feito. E se nós buscarmos na psicologia, na sociologia, se buscarmos Joana de Ângeles, André Luiz, Allan Kardec, Emmanuel, nós vamos encontrar muita informação sobre o dever. Muita informação. Um material disponível sobre o ponto de vista sociológico, sobre o ponto de vista psicológico, sobre o ponto de vista das ciências e mesmo sobre o ponto de vista dos espíritos e da codificação espírita, oferece um material muito vasto. Mas Germano talvez tenha sido o espírito que mais qualificou o dever. Para que nós pudéssemos entender isto, em perfeita consonância com o que diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, no item O Dever. Foi uma mensagem que me impactou profundamente. E eu quero sugerir a vocês que se deliciem, se impactem também com aquilo que Lázaro diz na mensagem O Dever, selecionado por Allan Kardec. E Lázaro vai dizer que o dever é muito difícil de ser cumprido. Porque normalmente somos seduzidos
pelas paixões e pelos interesses. Querem um exemplo prático? Vocês gostam de pudim? Eu adoro pudim. Sabe que tem aquela calda em cima assim? De chocolate, aquela calda de coco. Meu Deus do céu. E a gente come um pedaço de pudim. Mas a consciência já está informada pelas conquistas da medicina que a gente não deve exagerar no consumo de açúcares, não é verdade? A ciência vai progredindo, vai dando informações, conforme aumenta o nosso conhecimento, nós vamos adquirindo mais consciência. Então a gente come um pedaço de pudim e a consciência diz, tá bom já, né? Já tá bom, já satisfeito, tá gostoso, né? Um pedacinho tá bom. Mas a gente é seduzido pela paixão da gula. E come o segundo, o terceiro, se toma cuidado, vai o prato inteiro. Querem outro exemplo? Nós temos um compromisso marcado, com horário e com pessoas. Naquela hora dá uma preguiça. Aí a consciência diz, vá, estão te esperando. Você marcou o compromisso. É um compromisso assumido, você disse que ia. Você tem que ir. Mas aí a gente é seduzido pela paixão da preguiça, da acomodação. Querem mais um? Nós vemos uma cena. A consciência diz, fica quieto. Fecha a boca. Não era uma cena conveniente. Era uma cena desagradável. Mas aí a gente é seduzido pela paixão da maledicência. E nós somos seduzidos pelas paixões, pelos interesses. Interesses quais? Normalmente saturados de egoísmo. Já pararam para pensar na paixão, nos interesses marcados pelo fanatismo religioso, político, esportivo, guerra de torcida? Por outro lado, nós estamos hoje divididos numa pátria por legenda de partido. Tem cabimento isso? Enquanto deveríamos valorizar a pátria, estamos seduzidos pelos interesses legendários, de legendas, de pessoas, de líderes. Enquanto o que vale é a pátria. Acima de qualquer outro interesse, mas somos seduzidos pelos interesses, normalmente marcados pelo interesse, pela ambição. O que não dizer da sedução do poder, da vaidade, da ganância. Por isso, nós vamos encontrar de Germano, não pode existir sedução diante do sagrado cumprimento do dever. E ao mesmo tempo ele indica. Veja que ele chama o cumprimento do dever de sagrado. E ao mesmo tempo ele indica, é necessário sermos bons. Esse bons aí é de bondade mesmo. Não somente por nós, mas muito principalmente pelos demais. Por quê? Somos criaturas que nos observamos mutuamente a todo instante. O sujeito fala alto, o sujeito fala baixinho, o sujeito é tímido, nossa, como ele é alegre, aquele sujeito anda depressa, né? Aquele sujeito é gordo, aquele sujeito é magro, é comprido, olha só a roupa que ele usa. A gente fica se observando mutuamente. Faz parte de nós isso. Todavia, nós não somos modelo para ninguém. E algumas criaturas fragilizadas moralmente, sem uma solidez moral, começam a seguir pessoas. Então nós vemos pessoas que fazem as coisas porque vão pelo ímpeto, sem meditar se aquilo é correto. Se fulano está fazendo, eu vou fazer também. Sem meditar se aquilo é bom, se aquilo é correto, se é honesto. Então quando nós vemos essa questão de alguém, vandalismo, a palavra era essa. Quando nós vemos vandalismos, alguém começou e vai todo mundo atrás, parece uma boiada. Então, nós temos que ser bons, não somente por nós, mas pelos demais que nos observam. Por quê? Se o nosso comportamento indecente, se o nosso comportamento sem moral, está estimulando outras pessoas a terem o mesmo comportamento, nós nos tornamos responsáveis. E deveremos responder por isso. Daí a necessidade que o nosso comportamento se esforce por ser bom. Que autoridade tenho eu que falar isso aqui? Nenhuma. A luta é a mesma, de todos nós. Mas é um conselho que vem desse espírito nobre, que depois avança para a questão das crianças.
Porque as crianças imitam os adultos, não é? Porque o homem tem dívida para com os seus semelhantes. Que dívida? Dívida de gentileza, dívida de atenção, dívida de honestidade, dívida de solidariedade, dívida de amor para com os seus semelhantes. E não somente com as afeições exclusivas. Se um espírito animado de bom desejo, já imaginaram o que cabe dentro da expressão bom desejo? Pode servir de consolo a centenas de indivíduos? Calculai. Se milhões de espíritos querem ser úteis a seus semelhantes, quanto bem podem fazer? Vejam o alcance disso. Porque nunca está só aquele que difunde o bem. O que é difundir o bem? É fazer palestras? Não. Também é, mas numa escala bastante secundária. Esse fazer o bem aqui está no nosso comportamento. Manter-se digno. Viver com dignidade, honestidade, com zelo, com prudência, com bondade. Basta uma iniciativa. Basta o primeiro passo para fazer algum bem e nós somos cercados e saturados de proteção. Os espíritos vêm para nos amparar. Porque a dor é o agente de progresso que a muitos espíritos diz: levanta-te e anda. A dor é um mecanismo usado pela sabedoria para nos tirar da acomodação. Muitos de nós nos acomodamos, né? Então a dor vem e ele, utilizando-se do episódio de Pedro, a escadaria do templo, que falou para o paralítico, né? Não tenho ouro nem prata, levanta-te e anda. No conhecido episódio do Evangelho, ele também vai dizer: a dor é o agente do progresso. E isto caminha até os nossos dias, igualmente nos convidando para a altura de nos levantarmos das nossas tristezas, decepções, fracassos, abatimentos, e nos levantarmos e começar a andar, porque todos nós queremos ser ajudados. E ajuda não falta, nunca. Todavia, é preciso que a gente faça a parte da gente. E a parte da gente é realmente agir. É levantar-se da acomodação, do medo e da tristeza para continuar. De tanto ler essas mensagens, essas histórias, esses exemplos, que são tantos. Há um capítulo no livro que chama Os Presos. É talvez o capítulo mais cruel do livro, onde ele adentra uma prisão subterrânea de uma instituição de fachada, dita cristã, e para recuperar um preso inocente. Então a dedicação dele foi grandiosa. De tanto ler essas histórias, me comover, me emocionar com elas, e de registrar e pensar nessas frases, nós fizemos o nosso livro, Um Sacerdote Espírita. O espírita foi por nossa conta. E por causa, não porque ele era médium, mas por causa da conduta, como disse a vocês. O que fizemos? Respeitamos os títulos dos capítulos. Respeitamos a ordem dos capítulos. E em cada capítulo retiramos a essência, sem prejuízo para o leitor. Retiramos o principal ensinamento. E retiramos também as histórias, os trechos mais comoventes, especialmente para motivar o leitor a buscar a obra original, que é riquíssima. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que começaram a ler e não conseguiram ir adiante. Mas é preciso insistir no livro Memórias do Padre Germano. As primeiras páginas talvez você fique assim, mas as histórias são lindas. Então nós fizemos esse link. E depois conectamos com os ensinos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, proporcionando um estudo. O livro está sendo muito bem aceito, estou muito feliz com ele. E esta capa causou um impacto. Mas peraí, crucifixo, terço, o Espiritismo não usa isso, é verdade. Nós somos espíritas, respeitamos a crença católica, mas não usamos crucifixo nem terço. Respeitamos profundamente a prática católica que se utiliza desses artifícios. A capa ficou instigante. Quando me ofereceram para provar, eu adorei, porque eu sou espírita de infância, como disse a vocês. E muita gente vai estranhar, eu venho de uma cidade pequena. O que aconteceu com o Orson? Virou de casaca agora, né? O que aconteceu com o Orson? Sacerdote. Eu tenho um primo que é padre. No dia que ele se ordenou, eu fui na ordenação dele, dei o livro Memórias do Padre Germano para ele. Até hoje ele não falou nada. Mas, sabe o mais interessante também? A editora é espírita, o autor é espírita, fala de padre, e quem fez a capa é um pastor evangélico,
que é funcionário da editora. Olha que coisa interessante. É um pastor evangélico. Olha que ficou bonita. Um sacerdote espírita. Da mesma forma como Germano se enquadra na qualificação de um homem de bem, está o nosso Chico, né? Fizemos esse livro ano passado também, Diante da Vida com Chico Xavier. É um livro onde destacamos respostas que o médium deu em diferentes oportunidades. Extraímos a essência de cada resposta numa pesquisa em 10 obras. Não é um livro de transcrição, é um livro de comentários de respostas que o Chico deu. O que diria o nosso Chico diante do momento que estamos vivendo, os desafios que estamos atravessando. Então, esta personalidade ímpar de Chico, que foi nosso contemporâneo, enquadra-se também na ação de Germano. Os dois espíritos são do mesmo quilate, porque são firmes. Chico era doce, Germano já era um pouco bravo, mas eram espíritos que conheciam e viviam a lei de amor ao próximo. E ambos, se a gente for ler lá a qualificação de um homem de bem, vai se deparar daquele qualificativo de Allan Kardec, como bate com o comportamento dessas criaturas. E nós trouxemos esse livrinho aqui, que não é meu, mas eu faço muita questão de divulgar, porque muitas pessoas não ficam sabendo. Saem muitos livros diariamente, e as pessoas não ficam sabendo. Roque Jacinto é um escritor muito fecundo, publicou 130 livros. Ele foi autor do primeiro livro infantil espírita do mundo, O Lobo Mal Reencarnado, traduzido para vários idiomas. Ele tem muitos livros, romances, muitos livros. Esse aqui não é romance, é um livro doutrinário, um livro para estudar. Mas o que chamou a atenção nesse livro foi que ele dá dicas em 61 capítulos. Vocês vejam que eu relacionei a partir do 26º, porque a partir do 25º capítulo, ele dá dicas de aquisição de virtudes. Então, é um livro potente para quem quer estudar, justamente procurando aquilo que Germano e Chico vivem ou viveram. É um livro que merece ser conhecido, principalmente para quem gosta de fazer comentários do Evangelho, para meditar no conteúdo. Aí está um tesouro. E também trouxemos esse que é um lançamento, Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita, é o mais novo livro de Chico Xavier. E esse livro reúne 81 mensagens que Chico encaminhou para o ID de 1964 a 2002, quando desencarnou, para compor as edições do Anuário Espírita, que foi sugestão dele mesmo, Chico, em 1963. Ele sugeriu que tivéssemos uma publicação que saísse anualmente para traduzir os esforços, o progresso do movimento espírita. De 64 a 2002, ele mandou mensagens. Tive a honra de participar da organização desse livro, e nesse livro estão mensagens de benfeitores conhecidos, diversos, selecionadas em 81 mensagens para traduzir o pensamento dos benfeitores espirituais. Esse aqui é o meu mais novo livro. Acabou de sair. E A Tarefa dos Enxovais. Esse livro surgiu quando li o livro Diversidade dos Carismas, em 2014. O livro Diversidade dos Carismas conta a experiência de Hermínio com a médium Regina. E ele acompanhou o desenvolvimento, as lutas, as conquistas de Regina no atendimento aos enfermos espirituais que se utilizavam de sua mediunidade. E no último capítulo, que é o 21, de um livro grosso, era em 2 volumes, agora é 1, Hermínio conta a experiência de Regina com enxovaizinhos para recém-nascidos de mães carentes. São histórias lindas, são 7 histórias curtinhas do efeito que esses enxovais fizeram nas famílias das gestantes. Não por causa das pecinhas de roupas bonitas e selecionadas, mas por causa das vibrações impregnadas nesta doação de amor e que beneficiavam as gestantes, os bebês e as famílias dessas gestantes. Esse capítulo me emocionou muito, me impactou muito. Eu falei, isso aqui não pode ficar esquecido aqui no fim do livro. Então sugerimos à editora, que aceitou a nossa sugestão, de fazer um livreto. O título, A Tarefa dos Enxovais, foi um artigo que eu publiquei na época, motivado pela as histórias que Hermínio traz. Então fizemos um livro que reproduz o capítulo inteiro, capítulo 21, com as histórias, são histórias emocionantes, e o meu artigo Tarefa dos Enxovais, o prefácio, pós-fácio, e mais
alguns acréscimos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo para homenagear quem trabalha com isso, incentivar a continuidade desse trabalho extraordinário que empregue na vida de emoção e de caridade em favor do próximo. Por todas essas razões, eu quero convidar vocês para pensarem na hipótese. Vocês estão longe, mas pensem na hipótese de participar do nosso evento lá em Matão. 2 e 3 de setembro, vamos ter o EAC. É a 7ª edição, o tema é Educação com Jesus. É um evento para a família toda, tem atividade para criança. Nós vamos ter lá Alzira Bessa, de Sacramento, Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, e Sandra Borba, de Natal. De repente, vocês pensam na hipótese, alguém quer dar um passeio, não deixa de ser um passeio, né? E nós distribuímos o jornal, quem não pegou tem mais exemplares aí com o Kleber, e nós esquecemos do sorteio do livro, né, Kleber? Não falei no começo, né? Amanhã, nós vamos sortear esse livro, que não é meu, vamos deixar para amanhã, que fala sobre alimentação de carne, evolução dos animais, é de um professor da Unesp de Botucatu, ele é veterinário, fez um trabalho notável. E aí, quem anotar o e-mail, vamos sortear. Eu ia fazer isso hoje, acabou passando. Amanhã nós vamos deixar para vocês anotarem, a gente sorteia o livro. Se tiver alguma pessoa que aqui esteja, que está se aproximando do Espiritismo agora, eu gostaria também de fazer essa doação aqui. Esse livreto é gratuito, destinado aos que se aproximam agora do Espiritismo. Vocês receberam aí o jornal Tribuna do Espiritismo, tem uma abordagem maravilhosa sobre delação premiada, feita por um juiz espírita de Itapetininga. Muito conteúdo, não deixe de ler. Aproveite esse conteúdo e também o outro, a coragem moral. Quem não pegou o jornal, tem lá para pegar, levem. E depois esqueçam aí por Vitória, para que outras pessoas tenham oportunidade de se encontrarem com essa abordagem muito bem elaborada sobre delação premiada. Eu agradeço imensamente as alegrias dessa noite e gostaria de incentivá-los a virem amanhã e tragam lenço, porque a palestra de amanhã é muito comovente, até o palestrante chora. Tá? É uma palestra que eu já apresentei ela mais de 150 vezes. Se vocês estão com saudade de chorar, venham preparados, tragam toalha de banho, tragam lenço, porque é muito comovente. Até homem barbado chora. Tá bom? Eu não vou falar nada, vamos deixar surpresa para amanhã. O foco da palestra amanhã é relacionamento humano, mas eu não vou dar nenhuma pista. Eu espero vocês amanhã. Eu agradeço imensamente a oportunidade dessa noite, e se algo posso dizer para vocês, eu vou dizer o que disse há 2 anos atrás aqui. Para os amigos de Vitória e do irmão Tomé, prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando. A vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado.